Fala galerinha, podcast New Play com histórias do Play Center, com mais um episódio para vocês esse domingão, finalzinho de domingo, hoje o 88, recebendo aqui nossa amiga que trabalhou com a gente lá no Play Center nos anos 90, Cleide Martins. Tudo bem, Cleide? Tudo bem. Boa tarde. Que bom. Então, a Cleide vai. Vamos lá, Cleide. Conta pra gente aí como é que foi o seu início lá no Play Center. Bem o início mesmo, que ano que você entrou e qual foi o motivo assim de você ter escolhido o Play Center para trabalhar? Conta pra nós. Então, eu entrei no Play Center no final de 96, bem finalzinho, já era dezembro, né. Assim, o Play Center para mim, eu nunca tinha ido no Play Center, assim, como parque. Então, a primeira vez que eu entrei no Play Center foi para trabalhar, porque eu achava que era um parque distante, que eu não ia conseguir chegar, assim, de ônibus, né, eu não sabia que era até próximo, né, de casa, É, assim. Aí eu fazia um curso profissionalizante para adolescentes, lá no Bom Retiro, certo. numa acho que até ainda existe, assim, a instituição, né, uma instituição chamada Unibis. Aí É, lá teve uma seleção que eles falaram quem queria participar para trabalhar no Play Center, né. Acredito é. porque o não sei se o dono, alguma coisa assim, era israelita lá, de Israel, alguma coisa tinha algum vínculo, que eles estavam selecionando. Aí eu fui com a minha amiga, com a Rose, né, a Rosileia. E aí a É. gente fez o processo que tinha que fazer e a gente conseguiu passar. Ó, que da hora. E aí, quando vocês foram É. fazer o processo lá, já tinham falado para você que área que você ia trabalhar ou você não sabia ainda? Não, quando a gente fez o processo não tinham falado ainda não, que eu me lembro não. Depois que falaram, né, que a gente só sabia que ia ser em brinquedo. Mais a área de brinquedos, mas qual brinquedo, né, a gente não sabia. Ah, sim. E antes disso, então, você nunca tinha ido brincar lá? Não, nunca tinha ido. Caramba, meu, que legal. É, É, nunca e aí tinha quando ido. você iniciou lá, qual foi o seu primeiro equipamento? O primeiro brinquedo que você já começou a trabalhar? Conta pra gente. Primeiro brinquedo que eu fiquei foi na área infantil mesmo, onde tinha as lonas, né, aquelas lonas lá em cima, aí foi nos brinquedos de criança, eu não lembro exatamente qual foi o brinquedo, mas ou foi o pula-pula, aquela roda ovo, né, uma roda gigante de criança, ou foi o barquinho Vicky, foi um desses aí. Oh, que legal. É, e É. você aparentemente é bem tranquila, né, para lidar com criança, né? Sim, sempre gostei. Ah, legal, porque, quando é assim a pessoa já fica mais à vontade, né? É, talvez eles viram isso também, né, não sei, viu que a gente, né, tinha mais o perfil para ficar no de criança. Aham. Então, eu separei alguns tópicos aqui, né, combinei com a Cleide para falar, Uhum. né, pra gente repercutir aqui no episódio dela. Lembrando que a amiga dela vai aparecer já já nas fotos, né, que eu fiz um videozinho aqui mostrando as fotos que ela me mandou, e Uhum. essas fotos também, elas vão estar lá no Facebook, tá, daqui a pouco, né, depois do podcast vai lançar lá no Facebook. Tem algumas fotos que estão um pouco escuras, né, que foram tiradas à noite, né, a gente tentou clarear um pouco, mas é complicado também devido à época, né, Cleide? São fotos Sim, antigas, mas já dá se para ver. passaram alguns anos. É, ficou bem bacana. E assim, agora vamos ver, vou começar aqui. Limpeza do dia de limpeza. Como é que era como é que era a limpeza do pula-pula com sabão e o que aconteceu na hora do lanche lá no Show dos Ursos? Conta pra galera. Ai, meu Deus, era assim, era muita diversão, né, ainda mais por conta da nossa faixa etária, então tudo pra gente era diversão, né. Era o nosso trabalho, claro, mas a gente encarava também como um momento de lazer, né, não deixava É, de ser, ainda mais que era o sonho de todo mundo, né, trabalhar no play center, né, em um parque. é verdade. Então, no dia da limpeza era de segunda, né, a limpeza era terça, Era não me terça, lembro. É, terça. segunda a gente folgava, né, e na terça era a limpeza. Aí teve um dia desses de limpeza que a gente foi lavar o pula-pula, aí teve que colocar sabão, claro, água, né, e ficou aquela bagunça. Então a gente ficou lá todo mundo fazendo o trabalho, mas fazendo a bagunça também.
Aí quando terminou, a gente estava toda molhada, ensaboada. Aí a gente foi pro show dos Ursos, fazer um lanche, né? Que a gente tinha que lanchar. E tinha uns degrauzinhos numa salinha que a gente ficava. Eu sentei nessa escada, e eu acho que como eu estava toda ensaboada, né? Eu escorreguei. Acho não, eu escorreguei por conta disso. E, nossa, foi engraçado, mas foi dolorido, porque eu fiquei roxa por muitos dias. Nossa. Eu não sei se alguém de repente vai lembrar, porque quem estava lá, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que estava minha amiga, a Rosileia, e estava a Mariana, que ficava no show dos ursos, né? A Marianinha. Aham. Talvez ela lembre, não sei, porque eu tentei ser discreta, mas eu acho que todo mundo conseguiu ver. E foi isso, foi muito engraçado. Na hora a gente fica, né, meio assim, mas depois eu ri bastante. E Ah, nesse dia, geralmente, quando era limpeza, né, eu lembro que a gente usava umas roupas, né, que era tipo roupa velha, assim, né, por exemplo, as camisas já que a gente não usava na operação, né, digo assim, na é, parte. isso mesmo. Aí, você nesse dia, talvez você estava com um calçado, sei lá, que escorregava mais, porque a gente usava o sapato, né, aquele sapato segurava, né, mesmo assim. Eu não lembro. Mas eu acho que eu devia estar, porque eu sempre ficava toda certinha, né, com o uniforme, mesmo que fosse o velho. Ah, Provavelmente eu estava assim, não me lembro. ah, sim. Ainda bem que não foi em dia de visitante, né? Porque senão é todo mundo dar risada, né? Os visitantes. Nossa, com certeza, com razão, porque depois, assim, na hora eu fiquei um pouco com raiva, né? Quando você cai, você fica chateada. Mas logo em seguida eu mesmo ficava rindo sozinha, né? Quando eu fui embora, eu fiquei pensando, porque foi muito engraçado. Então, você vê, eu nunca cheguei a cair, né? No tempo que eu fiquei lá, mas já cheguei quase a desequilibrar, porque no bumerangue, né? Você lembra do Uhum. bumerangue? Sim, Então, o bumerangue ele tinha uma situação ali, porque quem ficava do outro lado, que era a parte de habilitação ali, às vezes a gente tinha que passar para cá, para o lado da cabine, para falar com o comando, né? Falar alguma coisa. uhum. Comentar alguma coisa engraçada, alguma coisa, né? Aí você pisava em cima daquela parte do bumerangue atrás. Só que você tinha que se equilibrar para você não cair ali, né? Ali, Ah, quase que eu tombei ali já, mas não caí não, ainda bem. Bumerangue foi um dos que eu nunca fui. Sério? Eu não Putz, fui nele, acabei não indo. poxa, que pena. Injusto. Agora É. tá lá na Costa Rica lá. Essa Ah, mas viagem não tem problema. Agora que eu não ia mesmo. era da hora. Dá um friozinho na barriga muito bom, viu? É, né? Eu cheguei aí. Então, aí, vamos lá. Dia de parque vazio. Cleide contou uma situação aqui, cara. Dia de parque vazio, muito frio, e tinha um ator lá, né? Conta pra gente aí, o Maurício Matar com a sua filhinha. Como é que foi Ah, isso meu daí? Deus. Pois ele vê isso daí, vai falar, Não, então, teve um dia que estava bem tranquilo, né? O parque não tinha quase ninguém, e eu estava no pula-pula nesse dia, e foi o Maurício Matar, com a filha dele, que com certeza hoje eu acredito que já deve ter uns 30 anos, talvez até mais, Certo. nessa faixa. Aí ele foi com essa filhinha dele, que naquele tempo, eu acho que não tinha mais com 7 anos, não. É. E a menininha, ela não saía de lá, porque, né, tava tranquila, então ela terminava e já queria ir de novo, até ele falou, né, chega, vamos em outro, e ela não queria sair. Aí eu peguei, aí minha amiga, ela saía do meu e ia pro da minha amiga, pro da Rose. E ficava nessa, né, só ficava indo na onde a gente estava, porque era o de criança. Aí teve uma hora que eu já não tava nem aguentando mais, aí eu falei pra ela, vai em outro agora. Ai, meu Deus do céu. Mas assim, né, falei só para ela aproveitar outros brinquedos, senão ia acabar o dia e ela só ficava ali. Aí eu É falei lógico. para ela, vai em outro. Aí ela, não, não quero, eu quero ir nesse. Aí eu, ai, meu pai do céu. Aí eu, Se então fosse, tá bom. Aí não precisava nem ela sair, né? Porque como só tinha ela, era só deixar ela ir, né? Mas aham. aí teve uma hora que eu deixei, ela ficou indo assim, tipo, vai umas 6 vezes seguidas, sem eu nem mandar ela sair para passar catraca. Aí depois eu comecei a mandar ela sair para ver se ela cansava, né? Eu, já deu tempo, tem que sair agora, vem de novo. Ela saía, vem de novo, vem de novo. Ai, demorou bastante até ela resolver ir embora. Nossa, Ai, se é fosse, isso. ó, se fosse hoje em dia isso daí, acho que ela ia virar e falar assim, ó.
Ah, eu vou andar aqui porque eu paguei É, para me atender. é verdade. Era Né. bem isso. Mas, Meu, ai, mas é aquela coisa, né, a gente sempre falava mesmo, às vezes, quando era uma coisa muito repetitiva, mas num tom de brincadeira, né, mas nunca, é, né, porque a gente sempre atendia bem, né, a galera, né. sim, sim. E Ah, os assim brinquedos de criança eram bem tranquilos. Tinha, assim, é, os pais que eram mais complicados, né, que às vezes eles não entendiam que a criança não podia ir por conta do tamanho, aí pegava, né, alguma questão com a gente, assim, mas as crianças em si, bem você já tranquilas. você lembra, lógico, a gente aqui, né, falando dessa época, já passou muito tempo, às vezes você não lembra, mas além do pula-pula, do roda-ovo, era uma roda gigante de ovo, isso? Tem até a Era foto da uma moça que fez. isso. Acho É, que eram 5 ovinhos, uma coisa assim. Aí colocava certo. a criança, né, uma criança por cada gôndola, né, e aí ela ficava girando lá. Ficava girando, né. Aí então, É, tinha esse, então você trabalhou nesse, no pula-pula, você chegou a i trabalhar na montanha, né, depois a gente vai falar dela, Montanha Encantada, né. isso. Também nas Aí, Sombras Mágicas, que eu odiava. Sombras Mágicas, o que que tinha É. que era meio chato nas Sombras Mágicas? Conta aí. Ah, é porque tinha que ficar falando, né, no microfone, e eu morria É? de vergonha. A Montanha Encantada também tinha que falar, mas ainda era um pouco melhor, porque não era assim, tinha que falar para alertar, né, não ter bagunça, como geralmente os adolescentes ficavam fazendo bagunça, jogando água no cenário, enfim. Aham. Mas se a gente não falasse também, mas a Sombra Mágica tinha que falar, porque a diversão era a gente que fazia, a gente tinha que interagir, né. A Sim. gente tinha que apertar tinha um negocinho que a gente apertava para fazer quando a gente dava o clique, aí a sombra aparecia no painel, né. Então a É. gente tinha que interagir, brincar, fazer um monte de brincadeira com as pessoas, aí a gente falava: 1, 2, 3 e já. Aí clicava, aí saía a sombra da pessoa do jeito que ela tinha ficado. Ah, Nossa, aí eu sim. morria de vergonha, muita vergonha. Você chegou a trabalhar com o Renato Mineiro lá? Você lembra dele? Lembro, lembro dele. É, que ele Eu trabalhou lembro nela. dele. Ele estava contando, a gente deu risada Isso. no episódio. Sim, ele trabalhou mesmo, eu lembro bastante do Renato, muito É, engraçado ele, muito legal. nossa, muito engraçado. Eu trabalhei com ele no Double Choque. Logo quando eu cheguei no Double Choque, em 99, Uhum. ele estava lá com a equipe do Claudinho e com o Hamilton, né. Nossa, era muito engraçado, dava muita risada com ele. É. É, nossa, E e assim, muito bom. e nesse aí ficava quantos, ô Cleide, no Sombras Mágicas? Ficava 2? Não, uma pessoa só já ficava, às vezes ficava 2 para ficar passando na catraca, se tivesse muito movimento, mas geralmente era um que fazia animação. Ah, Quando sim. ficava 2 pessoas eu achava ótimo, né, porque aí você ficava menos tímida, mas eu É. fiz muita apresentação sozinha, É. na E força do ódio. já pensou se um dia, você já foi chamado alguma vez para fazer a apresentação na Casa Maluca? Não. É, porque lá a pessoa tinha que, né, não podia ser tímida não, hein. A Casa Maluca era onde tinha uns espelhos, né? Não, não, aquele lá que ficava tudo torto, a casa, cadeira de ponta cabeça. Ah. Ah, sim. Então não era nessa que tinha uns espelhos que a gente também via, tinha umas imagens maior? Tinha um assim, eu não lembro se era essa, que É, era acho mais que para é. o meio do Sim, parque. sim, sim, É. sim. Eu cheguei aí, como uma vez quando eu fui passear, né, eu fui nela. Ah, eu sei qual que é, mas eu nunca apresentei lá não. Ah, tá. Aí nesse caso depois que você começou a trabalhar lá, né, aí você foi passear, né? É, isso. Ah, Aí sim. depois, quando a gente ganhava ingresso, né, se não me Ah, é engano uma vez verdade. no ano, uma coisa assim. Nesse Sim. ano que eu entrei em 96 também, eu peguei foi bem final de ano, eles fizeram uma festa, nossa, foi a melhor festa de empresa que eu já participei na minha vida. Aí, Foi que da hora. muito boa, porque era só espetinhos, né, espetinhos e bebidas, e podia levar a família, eu lembro que foi minha mãe, né, naquele tempo, né, eu era adolescente e tudo, não tinha filho, mas eu fico pensando, se minha filha tivesse naquela época, nossa, ela tinha feito a festa, porque foi Nossa, que da muito hora. divertido. Foi Eu muito imagino legal. que eu imagino que foi feito na quadra, essa festa? Foi na quadra É, ali? foi.
Foi Legal. ali, se não me engano, foi ali mesmo. Nossa, eu sei que era tanto espetinho que eu fiquei, acho que mais de um ano sem comer espetinho, de tanto que eu enjoei. Foi muito Poxa, legal. quase que eu peguei essa aí, hein, que eu entrei em 97, né, aí eu Ah, já não sim, foi bem no é, finalzinho do ano, porque eu entrei final de 96 e aí teve a festa, eu acho que foi uma festa mesmo de fim de ano, né. sim, sim. É Foi a a primeira famosa empresa, a primeira a festa. famosa a famosa festa da firma, né, que fala. É, isso mesmo. Então, agora vamos passar então as fotos para a galera ver, né, que a Cleide mandou Aham. pra gente. É, eu tenho outras, mas como eu estou em construção aqui, eu não achei. Mas em Ah, outra oportunidade eu te mando. sim, aí ela mandando eu coloco lá no Facebook, lembrando o pessoal que não está lá, acompanha o Facebook Playcar ex-visitantes funcionários, hein, é um Facebook que tem muita coisa do Play Center. Você vai na pesquisa lá, tem tudo lá. Da hora. Deixa eu ver, vamos passar então aqui o videozinho. Tá bom. Play Center, toda hora uma emoção diferente. A emoção, o prazer, a alegria de ser criança outra vez. Play Center, aqui é o lugar pra você brincar e se divertir. Play Center, traz felicidade pra qualquer idade, faz você sorrir. Play Center, alegria de ser criança outra vez. Venha passar as suas férias no Play Center. Aqui a diversão não tem idade. Da hora, hein? É, dá muita saudade. Parece que foi ontem, né, Cleide? É, parece. E Eu como é que lembro era dessa. o encarregado, o Joaquim? Como é que ele era lá? É, o Joaquim. Ai, um amor de pessoa. Muito Gente boa, né? bonzinho. Eu só tenho a agradecer, graças a Deus. Sempre foram pessoas legais que passaram, né? Pela minha Sim, trajetória também. Também eu sempre fui muito, assim, na minha, né? Muito profissional e sempre procurando, né? Me enturmar para não pegar inimizade com ninguém. Eu acredito que eu entrei, trabalhei, saí de lá sem ter nenhum tipo de problema, né? Graças a Deus. Isso é muito sim, bom. sim. Eu lembro do E, Estrela, né? Tem o Marcos também, o encarregado Marcos, eu lembro muito dele. O sim. Sandro, né? É, Tem o Robson, que eu O lembro. Sandro para mim foi o melhor encarregado que eu tive lá. Nossa, É. o Sandro e a O Maristela. Orlandino, né? O Orlandino era sério, mas assim, O Orlandino, tudo mais. ele ficava ali na área do Evolution, né? Quando eu trabalhava na área do Boomerang, ele ficava na área 4, né? Aí eu Ah, quase não tinha contato, era mais assim, cumprimentar quando eu cruzava mesmo lá. Porque assim, né, Cleide, ali era. Você vê, pessoal, ó, olha só, vocês acreditam que eu não tive amizade com a Cleide lá? Né? Tava até é, conversando, porque ali era uma empresa, apesar de não ser um parque do tamanho do Hopi Hari, mas era grande, né? E a gente não conhecia, assim, não tinha contato com todos, né, não, Cleide? todas as áreas, né? É. Eu lembro Verdade. dela em momentos assim, indo almoçar, né? Às vezes você via ela no refeitório, mas aí saiu de lá, cada um vai para o seu brinquedo, né? Ah, o Nilson foi lá para o Double Shock, ela foi lá para a área infantil, entendeu? Isso, Ela não vê mais. Difícil. é isso mesmo. É Mas assim era. mesmo, uma empresa muito grande, muitos funcionários, né? É. E além que eu ia falar? Por exemplo, qual foi o melhor que você trabalhou na área infantil e um que você não gostaria de trabalhar, mas acabou trabalhando? Que você não gostou muito? Ah, os brinquedos de criança eu gostava, né, no geral. Gostava bastante do Kid Play, que era a piscina de bolinha, né? Tinha a piscina Aham, de bolinha e tinha os brinquedos também. Igual tem no shopping que coloca, né, a criança e ele só fica se movimentando. Aí eu sim. gostava bastante dali. Eu Ah, ficava bastante nas bolinhas para é, tirar o estresse. aí é bom. Ah, e a Era, sombra asmática mesmo, que eu não curtia muito.
Era bom para se esconder do encarregado nas bolinhas. Se eu trabalhasse lá, eu ia entrar nas bolinhas. Teve uma vez que a gente estava tirando foto, aí eu não sei se foi o Marcos, algum encarregado apareceu, a gente morrendo de vergonha, mas estava tranquilo o parque, né, aí não teve problema não. Aham. Ai, a gente E queria e tirar foto. agora vamos falar um pouquinho da montanha, né, a Montanha Encantada. A Montanha Encantada, a gente que ia brincar lá, né, entrava, sentava no barquinho, eu lembro que tinha uma pessoa ali na entrada, né, ele ficava segurando o barco com o pé, assim. Por que que segurava Uhum. o barco? Qual que era o segredo ali? O barco poderia ir para É, frente por do nada? conta da água, né, dos movimentos, assim, ele acabava vindo involuntariamente, tanto que Ah, tinha, visitantes, principalmente na hora da saída, que o barco vinha, aí vinha outro atrás, aí batia, a pessoa caía, aí a gente tinha que ter bastante cuidado, principalmente quando como era Montanha Encantada, vai muita família, né, ia muita família. Então, às vezes tinha senhoras, assim, pessoas já, né, mais de idade, e às vezes eles achavam que a gente que tinha apertado o botão, ah, errado, né, mas não é, porque geralmente o barco batia mesmo. Aí a pessoa caía, né. Aqueles meninos zoeiro, eles nem ligavam, né, para eles era tudo diversão, é. mas era mais por conta disso. Alguém já chegou sei lá, na hora que você foi dar a mão para sair, alguém já tentou te puxar brincando e você quase que caiu lá ou não? Não, não chegou a acontecer assim não, mas eles, nossa, fazia muita bagunça, a gente já se molhou, assim, já jogaram água, né, eles brincando entre eles, aí molhava, acabava molhando a gente também. Me Aham. puxar para me cair não, mas eu já me molhei, já me E molhei. você comentou comigo que às vezes você segurava até a risada, né, quando alguém tropeçava, né, pra Ah, sim. Porque na verdade o barco ele vinha com o movimento da água e uma vez podia bater mesmo no outro, mas também, se a gente ficasse no comando, acho que era só era um botão vermelho e o verde, se não me engano, né, acho que era e um de parar, era pouco comando. Então se a gente ficasse apertando o verde, sabe quando você fica apertando de pouquinho em pouquinho? Aí ele vai dando uns tranquinho, né, aí sei, sei. também acabava derrubando a pessoa, né, então tinha umas pessoas que às vezes tinha que dar uns tranquinho na pessoa também pra ela ficar esperta, mas E nada pra assim machucar, né, só pra fazer brincadeira mesmo. sim, sim. É, igual na Casa do Monstro, uma vez eu falei que quando eu trabalhei lá, né, na Casa do Monstro, no comando, no começo eu me perdia tudo ali naquele comando, né, porque é um comando difícil, assim, pra você pegar na hora, assim, né. Tem que puxar as cadeiras, né. Mas aí, depois que eu fiquei bom, eu comecei a brincar, porque o primeiro que mandava a cadeira, não sei se você lembra, quando você apertava, assim, 2 vezes bem rápido, a cadeira fazia assim, ó, ela Aham. balançando lá dentro, meu. Eu fazia isso aí, dava já um arrepio na pessoa ali, bem na hora de entrar já. É, já Era era uma emoção, né, já fazia é, parte já. já torcendo para não bater na parede lá dentro, né, porque ela ela ia balançando, né. É, E assim mesmo. vocês tinham um circuito de TV, né, tanto é que na música, né, quem lembra aí a gravação fala: "Vocês estão sendo observados por um circuito de televisão". Então vocês tinham as Isso. telinhas lá preto e branco. Vocês prestavam muita atenção na telinha ou ali não adiantava ficar olhando? Olha, excursão de escola, aquela criançada mesmo bagunceira, era difícil de controlar. Quando era mais família, era super de boa, né, a família ia quietinha, bonitinha, prestando atenção, mas Hã. esses alunos, né, que hoje também é a mesma coisa, acho que até pior, era difícil de controlar. Aí era onde tinha que ficar falando, né, no microfone para parar, né, não eles desciam, tinha gente que descia para o cenário, depois voltava para o barco, né, e Caraca, não podia fazer nada disso, molhava os brinquedos, e às vezes eu estava sozinha lá e tinha que tomar conta da fila, aí ver a tela, ligar o barco para a pessoa entrar, aí você não sabia o que fazia, né. Geralmente ficava mais de uma pessoa, mas às vezes a pessoa ia almoçar, estava um dia lotado, tinha que render alguém, então acontecia de ficar sozinha. Aí eu já me peguei, assim, com vários vários apuros. Aí eu vi que estava bagunçando, que estava acabando tudo e eu falava: "Ai, não posso fazer nada". Infelizmente, é porque tinha que descer. é um negócio meio complicado. Então, por exemplo, tinha 2 partes, né, lá dentro, né. Tinha a primeira parte, aí depois tinha uma parte que saía para fora, né, que tinha uma boca, né, um dente, assim, aí entrava É, de ele saía. é. Aí
você viu na câmera o moleque subiu lá no cenário, tá. Mas aí qual que era a orientação? Você tinha que bater emergência e ir lá dar bronca no moleque? Ou não? É, tinha que falar para, né, retornar ao barco, não fazer isso. Às vezes, quando eu estava com mais de uma pessoa, geralmente, né, algum menino assim, eles iam lá dentro, porque aí tinha como ir lá dentro, né? Aham. E eu nem lembro direito, mas eu falei que falava para parar, mas depois eles saíam dando risada, não tinha o que fazer, né? Porque também não ia pegar eles e prender depois, só dava uma bronca mesmo, né? E às vezes já queriam ir de novo, aí a gente falava, ó, se vocês fizerem isso de novo, vocês não vão conseguir vir mais aqui, né? Dava aquele susto, né? Porque senão, mas era Quando assim, você a falou diversão deles era essa. quando você falou isso daí de prender, sempre me vem na cabeça uma situação que se a gente Hã. fizesse hoje, o que eu fazia lá com meus amigos lá no bumerangue, a gente ia estar atrás das grades, meu. Não, porque assim, ó, vou contar rapidinho, bumerangue, vai, ali não pode Aham. levantar o braço, bumerangue não pode, lembra? Ele tinha um colete, Hum, é só que mesmo. o que que eles faziam? Na hora que estava já pra descer na rampa, a gente ficava só de olho, né. O cara pegava e fazia isso aqui, ó, ele colocava o ombro no buraco do colete e fazia assim, ó. Nossa. Aí passava ali na plataforma milhão já levantando o braço, eu olhava assim e falei: olha lá Paulinho", eu lembro do Paulo, o Paulo era o que fazia mais comigo isso aí. Aham. Aí dava todo giro, o cara levantando o braço, todo contente lá atrás, né. E ele e mais uns 2 lá. Aí o que a gente fazia? Quando o o bumerangue voltava, né, de costa, ele parava na plataforma, Aham. tinha os pedais, o bumerangue ele tinha pedais que ele abria as travas, sabe, manual, você apertava, abria 4, apertava, abria 4. O que Hum. que a gente fazia? A gente segurava as travas para a pessoa do comando abrir as outras, o pessoal saía e segurava as que os cara fez bagunça. E a gente Ah, chegava e colocava o pé na ponta, assim, ó, e é. colocava a mão assim, ó, e começava: "Você é louco, meu? Você é doido da cabeça?", entendeu? É, E porque foi começava a dar orientado, né. É. é, começava a dar sermão nas pessoas e bravo, né, com aqueles Uhum. óculos, né, a gente ficava bravo. Meu, se fosse hoje, nossa, a gente estaria É. na rua já no segundo dia. É, ia ter tido muita confusão, né, porque naquele tempo já tinha uns que pegavam confusão, mas nem se compara, né, com o É mundo que a verdade. gente vive hoje. É porque assim, né, era tudo para segurança, né, porque ali tinha um risco mesmo da pessoa bater o braço, sabe. É que Exatamente. quando o bumerangue chegou, ele não tinha naquela eles chamam de cobra roll, é uma parte, assim, que ele passava, logo depois que ele sobe, ele passava assim, ó. Ali, Uhum. colocaram uma grade de emergência, sabe, de resgate. E ele tinha um Sim. corrimão que passava pertinho, assim, ó, se o cara levantasse o braço, batia a mão, Nossa, entendeu. gente, que perigo, né, Então, aí muito era perigoso. tudo para segurança, né, a chatice nossa era para segurança mesmo. É, então, exatamente, porque na Montanha Encantada também, eu acredito que imagina, a pessoa descer e ir para o cenário, né, podia cair, também sofrer um acidente bem grave, mas ainda assim, né, não se compara com um bumerangue, né, É verdade. tudo é É, risco, tudo é risco. ou o cara perde o barco lá, aí que ele vai ter que pular na água para ir atrás do barco, não dá. Pois é, eu acho que dava choque, né, ficar no cenário, não sei, acho que Olha, não devia sei ter não, alguma coisa assim. tudo animatrônico ali, tudo eletrônico, né, ali não era bom andar. É, E eu vo acho que e tinha você andava lá no meio, como é que era lá atrás, ô Cleide? Conta pra gente o segredo, como é que era atrás dos bonecos? os bonecos? Ah, É. era um monte de coisa, né, de fio lá, um monte de coisa. Eu tenho umas fotos que eu acho que eu até tenho, assim, esses cenários. Eu espero É? que eu tenha ainda, porque como as fotos estavam bem, né, assim, tudo cortada, aqueles pedaços, não saía a foto inteira, teve algumas que eu acho que eu até me desfiz delas. Aí hoje eu vou falar: "Ai, não era para ter jogado", porque aí eu ia ter, né. Ah, que Mas eu legal. acho que eu tenho bastante. Aí era assim, a gente fazia atrás da Montanha Encantada também tinha uma salinha para fazer o lanche, né. Aí a Ah, gente ia nossa, mas quando você ficava naquela Montanha Encantada, nunca mais você esquecia aquela música. O dia inteiro aquela musiquinha, meu Deus, eu sei meu, cantar ela todinha. tá tá até hoje, né. E tinha 3 tipos de música, né, era sei lá, não sei como falar, tinha 3 tipos Uhum. de canção, né, Ritmos, né. Uhum. de ritmo. É. E ela Era, nossa.
E ela era tão top que o Michael Jackson, quando veio aqui, ele quis comprar ela. Olha, não sabia. Ele gostou muito da Montanha Encantada, porque ele tinha um parque, né, lá, né? Parque de crianças. Aham. Ele Então chegou ele. aí mesmo lá. Foi no looping, né? Se não me engano, teve todo um. Você Eu acho estava que lá eu tava nesse dia? lá já. Eu acho que eu estava, assim. Foi 90 e pouco também, né? É, O ano. isso. Tava Aí assim. era à noite. A hora que ele foi à noite, o parque fechou, né? Só para ele, pra galera dele, né? Eu lembro do pessoal todo eufórico falando sobre isso. Sim. Então, e você, além dessas fotos que você mostrou pra gente, você chegou a guardar alguma coisa da época? Camisa, crachá, chaveiro? Até um tempo atrás eu tinha o crachá. Se não me engano, eu recortei só a foto e deixei em algum local também, que depois, quando eu for arrumar umas bagunças que eu tô ajeitando aqui, né? Eu vou ver se eu encontro. Mas eu guardei. Tem uma camisa. Não teve um evento parece que era Crazy Day? Ah, Não do teve? palhacinho? Palhacinho? É, isso. Eu sei Sei. que eu tenho essa camiseta, que ela tinha um símbolo roxo, né? E tinha um bonequinho. Isso. O palhacinho parecia o Bozo. É. Aí eu tenho uma bolsa também. Não sei onde tá, mas eu sei que eu tenho. Até esses dias minha mãe até lavou. Eu falei, ai, acho que essa bolsa não dá mais para usar. E ela falou, não, dá sim. Aí a do Play Center, se não me engano, era de aniversário de 25 anos. Nossa, que da hora, meu. Isso é uma É, relíquia, viu? é relíquia, eu vou achar. É uma E- bolsa, eu acho que foi de fim de ano que eles deram de cesta de Natal. Caramba, não acredito, você tem a mesma bolsa que eu. Da É, Sadia. ela é cinza. Caraca, meu. Eu tenho Eu essa tenho bolsa. essa bolsa. Tem também? Tenho, é uma bolsa da Sadia que tá, tipo, a gente ganhou no fim do ano, em 2000, olha só, hein? Em 2000 a gente ganhou Hum, um peru, não sei o que veio nela, ela é térmica, né? Aí aham. tinha o símbolo do Play Center, ela é vermelha e sim, e azul, a minha. Ah, a minha é cinza, porque em 2000 eu não estava, então deve ter sido de outra. É, Ah, é. eu saí em A gente, 99. é verdade, a gente nem comentou quando você saiu, né? Você saiu que Foi. ano? Eu saí em 99. 99. E como é que Isso, foi? em maio. Você saiu porque você pediu? Como é que foi? Foi. Ai, eu morava na Zona Norte, no Parque do Chaves, que é onde eu acho que essa minha amiga Rose, ela ainda hoje mora. Eu tenho o contato dela, tenho sim, a gente acabou parando de se falar tem um tempinho, mas a gente conversava até um tempo atrás. Depois eu vou tentar o contato de novo dela. Eu não sei se ela mora ainda lá, mas ela morava no Edu Chaves, eu também, né? E a gente ia fazer o curso junto, estudava junto no ensino médio, eu estudava lá na Vila Guilherme. Aí saía da escola e ia para o Play Center trabalhar. E aí eu me mudei para a Zona Leste, que é onde eu estou até hoje. Aí eu me mudei para a Zona Leste, que é aqui no Itaim Paulista. Certo. E eu fiz na cabeça que eu não ia ter como vir do Itaim Paulista, como ir trabalhar lá no Play Center. Ah, Aí eu falei, não, não tem como, porque a Zona Norte é perto, mas Zona Leste é muito longe, não, Deus me livre, não dá. Porque eu já vim para cá, para a Zona Leste, meio que sem querer, né? Porque como a minha vida sempre foi na Zona Norte, então eu fiquei muito chateada com isso. Aí eu pus na cabeça, aí eu já falei, ah, até meu emprego eu vou ter que perder, porque esse lugar longe, né? Assim, realmente era mais complicado naquele tempo, a questão de condução. Mas hoje em dia não, hoje está tudo mais acessível. Então, sim. assim, é porque eu tinha que sair, mas eu pedi para eles me mandarem embora, né? Tanto que não queria me mandar, deu uma confusão. Não, mas não, para que você quer ser mandado embora? Então, fui eu que pedi para sair. Pedi Ah, para sair assim, eles me mandaram, né? Não pedi minha conta. Eu não lembro se foi o Marcos, ele falou, eu não lembro se foi o Sandro, agora eu não lembro quem foi. Mas eu conversei bastante e porque como eu já estava com, acho que com 3 anos ou quase 3 anos, né? Aí eu falei, ah, eu não queria pedir minha conta, né? Porque eu queria, né, receber alguma coisinha, enfim, tal. Aí eles ajeitaram e me mandaram. Se não me engano, foi bem no Dia das Mães. Aí eu falei para olha. minha mãe, presente Dia das Mães. Mas como eu queria mesmo sair, aí minha mãe falou, ah, tá bom, né? Se você quer, né?
Aí eu fui Sim. para o mundo do telemarketing, eu saí, né, desse mundo de parque, aí a minha vida seguiu fazendo telemarketing. Nossa, Mas coincidência. Tem bastante coisa que bate aí, ó. Você vê, ó, dois funcionários do Play Center falando aqui agora. hum, Eu nasci e morei 10 anos no Jaçanã, que é do lado de onde você morava, é, Parque do Chaves, né? E depois que Jaçanã, eu meu saí do marido Play, trabalha no Jaçanã. né? E depois que eu saí do Play Center, eu fui pro telemarketing também. Olha. O mundo do telemarketing até hoje, né, é uma área que é uma porta de entrada, né, para muita gente. E até mesmo de trabalho, né, porque é uma área que pega muitas idades, né, eles não têm Sim, muitas sim. exigências, assim, né, digamos. O bom é pessoas que são calmas, né? Eu já não me dei muito bem, não, porque um pouco estressante, né? Mas, enfim, né? Estressante Acontece. mesmo. Mas você fazia o quê? Porque eu sempre fiz cobrança. Eu cheguei a Ixi, fazer vendas, mas era uma venda numa empresa de enciclopédia, na Barça, é. que era uma venda assim, o cliente já via, né, o material pela internet e ele já ligava meio que querendo comprar. Então não Ah, tinha tanto sacrifício para mim, né, fazer ele comprar. Era só convencer mesmo, que às vezes ele tirava uma dúvida e depois falava que ia ver, então eu tinha que convencer ele a comprar. Mas era aham. mais fácil. Mas o meu foco sempre foi cobrança. Então, Então, cobrança. mais uma coincidência. Quando eu saí de lá, eu entrei na Contax, que era do lado ali, para fazer Ah, já cobrança. trabalhei. Mas você trabalhou na Barra Funda, né? Eu trabalhei na Contax da Paulista. Isso, aqueles prédios lá chamado Orsa, né? Orsa um, E, Orsa 2, eu nossa, sei. é isso mesmo. Aí eu na Contax eu trabalhava fazendo cobrança da Fininvest. Lembra da Fininvest? Sim, sim, exatamente. Aham. Fazia cobrança da Fininvest. E assim eu fui indo, muitos anos de telemarketing. Realmente era estressante, mas, né, foi onde cheguei a ser até supervisora de telemarketing. Fiquei Olha, tá trabalhando vendo? como supervisora, mas não gostei muito, assim, não devido ao trabalho, mas eu acho que eu ser líder, assim, eu não me vejo, sabe, muito como líder. Aham. Ficar mandando, né, nas pessoas é complicado, tem gente que entende, outros não entendem, então eu prefiro fazer o meu trabalho, digamos assim. Já aconteceu no Play Center de você ter que cobrir o encarregado porque ele está almoçando e ficar com o rádio dando ordem? Não, Não. nunca fiquei com rádio, não. É porque Ainda lá bem que não, porque eu não queria. Eu nunca gostei de ter negócio de liderança, assim, sabe. Não sei como que eu é, ainda acabei depois sendo supervisora, né, tal, devido à insistência lá no serviço. Foi uma experiência legal, mas eu vi que realmente não é o meu perfil. Acho que aham. não, né, eu depois pode ser outra coisa, mas eu acho que não é. Então, eu também sempre fugia no Play Center disso, porque, você tem que mandar a pessoa ir para tal brinquedo, né, às vezes o cara não gostava, pô, o cara tá acostumado a trabalhar num radical, aí não, hoje você vai ter Isso. que ficar lá no carrossel, entendeu? O cara Uhum. fica olhando feio pra você, né, fica com Nossa, raiva. eu morria de medo de ir para outro brinquedo, acho que até comentei com você, né. Os Aham. meninos principalmente, tudo querendo ir para os brinquedos radicais e eu nunca queria sair da área infantil. Porque eu tinha medo de ter acidente e eu estar lá no meio, sei lá, ser eu a causadora. É. Eu tinha medo daqueles brinquedos muito assim. Aí eu falei: "Não, eu vou ficar no de criança mesmo", embora também tenha os riscos, né, mas era mais tranquilo, né, nem compara, né, com esses brinquedos radicais aí. Então Mas, queria se você tivesse essa coragem na época de trabalhar, vai, num brinquedo radical, qual que você gostaria de ter trabalhado lá, na sua época? um brinquedo mais radical. Eu acho que eu não sei se chega a ser radical, acho que não é nem o radical, mas eu sempre gostei muito lá daquele cinema, né, que eu te falei. Ah, É, sei, o sei. Maximotion, né. Magic Motion. Magic Motion. Eu gostei É. bastante, eu gostava dele, do cinema. Ali, tipo, a pessoa chegava, né, o visitante chegava, tinha aquela apresentação que era o pré-show que eles chamavam, né. A pessoa ficava Uhum. assistindo ali, aí do nada abria as portas, né. Quando abria as portas, aí eu nunca trabalhei nele, mas eu lembro, né.
Aí a menina do comando, né, a Eveline, até que fez comigo esse tempo atrás aí, Eu ela lembro dela. lembra da Eveline? Então, Lembro. aí só falava, né: "Atenção pessoal, sigam as cadeiras", como é que é? "Siga até o final do corredor", né, Aham. e ao se sentar não mexa no cinto, senão o filme para, né, era Eu uma acho que coisa ele era assim. mais tranquilo, talvez por isso que eu que eu ia gostar, porque esses muito radicais eu não queria não, É. nunca tive E vontade. era bom também pra pessoa tímida, né, porque ninguém via a pessoa, tá tudo É, escuro. então. É, uns assim que é bom. Aham. Mas E beleza. falando em escuro, agora a gente vai falar um pouquinho das noites do terror. Como é Hum. que era as noites do terror lá? Você gostava de trabalhar na noite do terror? Ai, olha, eu nunca tinha ido no parque, né, Hã. então, eu não conhecia a Noites do Terror pessoalmente. Aí passei muitos apuros ali. Eu tinha mais medo do que o pessoal, né, porque teve uma vez que teve um episódio muito engraçado também, lá vem eu. Desculpa. Conta aí. Eu Foi no final, a gente estava já indo para o vestiário. Tinha encerrado, né, mas eles ainda ficavam, né, à solta, assim. E aquela escuridão, aquelas luzes, né, que deixava a gente confusa. E eu indo com essa minha amiga, que a gente ia embora junto, com a Rose, e de repente foi passando ali perto, não tem, acho que era o Labamba, né, que tem uma pontezinha. Tinha uma Sim. pontezinha entre o looping, assim. Aham. Aí eu estava passando e veio, né, um monstro, assim, fez aquele barulho. Nossa, eu acabei me desequilibrando, caí. Meu E foi Deus. bem naquela ponte. Nossa, pensei que eu ia cair dentro do rio daqui a pouco. Aí quando eu vi, era uma múmia, né. Hã. Aí ele fez aquele medo e eu acabei caindo. Nossa, foi muito Meu engraçado. A minha amiga riu tanto, acho que ela chegou até a fazer xixi nas calças, de tanto que ela deu risada. Depois a gente foi embora junto, né, de ônibus, assim, aí eu fiquei bem chateada, né, porque eu fiquei Hã. morrendo de vergonha. Aí ela depois até falou: "Ai, desculpa, né". Falei: "Não, tá bom". Eu fiquei com um pouquinho de raiva, um tempinho, depois eu fiquei melhor, mas mais outra da minha. Eu tinha muito medo. Na Montanha Encantada a gente estava, eles ficavam esperando o pessoal sair do barco, né, aí vinha Sim. com tudo. Nossa, eu morria de medo, porque eu nunca tinha ido no parque. Então eu não Aham. conhecia nada, Noites de Terror, tudo para mim foi tudo novidade, né, e quando eu vi esses monte de bicho assim, nossa, é muito assustador. Depois fui me adaptando, né, mas Sim. E você chegou já alguma vez a parar lá no palco para ver a abertura, alguma vez ou não? no palco? É que Não. quando eles iam começar, 6 horas, eles faziam a abertura dos monstros, lembra? No palco. Sei não, não me recordo de ter visto não. Ah, então, E aí, será que teve alguma situação de alguém que já caiu daquela ponte, naquele rio, hein? É, não Nunca sei. ninguém Eu Talvez não, né, não sei também. vai saber, né? Se a É, gente vai medo, saber. a pessoa com medo, meu, ixi, ali tá areia cheia É, de fumaça, lembra? Ficava cheio de fumaça, você não via nada, é. entendeu? Nossa, gente, muito medo. E você comentou comigo que você fazia uma coisa que eu também fazia lá quando eu entrei. Você cobria as gôndolas dos brinquedos. Falou que cobria do polvo, né? É, do polvo. Lembra? Dava o horário da noite, né, lá, terminava, encerrava, aí a gente tinha que ir, né, e cobrir os brinquedos. Eu lembro que eram umas capas azul, né, aquelas Isso, lonas, aí a gente ia lá, cobria tudo direitinho. Eu acredito que eu já cobri até com você, né, pelo que a gente conversou, com verdade. certeza, porque eu lembro bastante de você, assim, né, lembro de Sim. você lá mesmo, né, só não É. era de a gente conversar. E eu Eu cobria esses lembro, brinquedos. pensando bem, assim, eu lembro dessa situação de cobrir as gôndolas, que era uma coisa sempre rápida, né? A gente É, estava era com bem pressa, rapidinho. a gente queria ir embora logo, né? A gente já cobria Uhum, ali e vinha sim, as pessoas ajudar, né? Que era vocês que vinham ajudar a cobrir. Eu lembro, é mesmo. era, assim mesmo. Aí quando eu Ah, entrei lá, teve a zoeira, né? Falaram assim, ó, agora você tem que cobrir lá a roda gigante, depois você vai cobrir o looping, entendeu? Você Eles vão cobria a roda ficar, gigante. meu, era da hora. E assim, hoje em dia, como é que você tá em parque? Você tá indo ainda? Você curte?
Como agora eu tenho minha filha, né, que tem 6 anos, ela sempre levo ela, né, em brinquedos, assim, né, aqui perto de casa tem alguns parques, aí eu vou, mas assim, é mais para ela mesmo brincar, porque eu eu tenho, sei lá, eu acho que eu passo mal nesses brinquedos. Eu É, cheguei aí na época do Play Center, eu fui no Turbo Drop, nem acredito que eu fui, mas eu fui, né, que eles meio que chamavam a gente, né, para fazer os é, testes. aham. Aí eu fui no naquele que eu te contei lá de voar, né, Sky Ah, os Coaster. Coaster. Nossa, você foi E nos top, hein? eu fui naqueles ali, é porque as meninas, né, junto, né, "Vai, vamos, vamos", aí eu falava: "Vamos". Então eu fui, mas assim, nossa, até aquele barquinho Viking, eu fui esses tempos com a minha filha toda animada, nem aí pra nada, de olho aberto, sabe, o pessoal com medo, achando que ela não ia aguentar, e É. eu, nossa, teve que parar o brinquedo para me sair. Aí falei: "Não", aí ela ficou dando risada: "Ai, mãe", eu falei: "Não, não, não", nossa, me fiquei mal, acho que o resto do dia, mas Aquele barco ali, eu nunca fui muito fã também, né? Porque ali, meu, é, balança, meu, dá muito enjoo. Dá muito é enjoo. um é verdade, tem que Nossa. ter bastante coragem. Você lembra da ponta lá, o do Play Center, quando você sentava na ponta, você levantava do banco, acho que uns, sei lá, uns 5 centímetros. É. Você quer cair. As crianças no pequenininho queriam sair, aí eu falava que tinha que esperar, tinha que esperar um pouquinho, espera um pouquinho que já já acaba, tadinhas. Aí, agora eu vejo que era ruim mesmo, porque É. ele E colocava ali, 7, 8 crianças, aí um queria sair, aí tem que parar, desligar, descer, tudo de novo. Ah, mas caramba. tinha hora que tinha que parar, né, Deus me livre, quando estava mesmo mal, assim, né, não estava querendo. Tinha uns que eu ia até segurava a mão, porque era baixinho, aí eu segurava a É, mãozinha deles, assim, e falava: "Não, ó, não precisa, já vai parar". Aí é. eles gostavam, né, mas Sabe, quando eu via sabe que que realmente estava com medo. sabe qual brinquedo da área infantil que eu nunca cheguei a trabalhar nela, mas que eu lembro da que tinha, que eu acho que era um Hã. brinquedo que dava sono de trabalhar. Conversei com uma menina uma vez, uma colega minha que trabalhou lá, era aqueles caminhãozinhos, você lembra? Ah, Com, sim, né? Convoy? que fica Meu, dando a volta, né. Eu nunca meu, fiquei naquele, não cheguei a ficar naqueles. você chegou a ficar nele? Não, era sempre na lona, porque eu acho que eles já eram lá sem ser na lona, né. É, lá pro fundo lá. Que tinha o Ficava ali, elefantezinho também, ali já não era a gente, isso. mas só ficava dando volta, só. É, então, porque imagina, meu, ali dá um sono ali, viu, meu? Porque o carrinho naquela velocidade, bem devagar. Nossa. É, verdade. E Mas é. você viu aí, e esse parque aí, Cacau Show aí, que tá pra vir aí? Você acha que vai ser da hora? Tá Eu tô ansioso? ouvindo falar dele, né. Vai ser eu não tô sabendo muitas informações. Ah, é pra São Paulo? É, ele vai ficar lá em Itu, né? Vai ser Ah, inaugurado em 2027. Vai ser enorme, vai dar 2, 3 Hopi Hari de tamanho, né? Vai ser nossa, bem grande mesmo. enorme mesmo, Né? Não verdade. vai ter mais Play Center aqui, né? Eles falaram, né? Até o momento É, não vai ter mais, né? entendi. E, e assim, você chegou a passar ultimamente naquela área lá onde era o parque ou não? Você não tem passado lá? Não, já tem um tempo que eu não vou para aquele lado. Eu tenho uma amiga que mora na freguesia do Ó, né, na verdade, agora que eu estava de férias, eu até fui lá na casa dela, então eu fui para Barra Funda. É verdade, Ah, eu fui na Barra Funda, mas só passei por ali, porque aí o ônibus já faz um outro trajeto que eu peguei, né, mas já deu ah, aquela lembrança, mas não passei muito perto do parque, mas foi próximo. É aham. verdade, passei em Barra Funda esses dias. Então, então quando você trabalhava no Play Center, você morava no Edu Chaves. Isso, Caramba, morava no Edu Chaves, isso mesmo. pertinho. Era Pegava o quê? perto, aí eu achava que a Zona Leste era muito longe, né, eu falava: "Ah não, trem, metrô, não, não dá não para chegar". E aí eu coloquei na minha cabeça que não dava e foi por isso que eu saí. Nem precisava ter saído, talvez eu quem sabe eu tinha ficado até o final, mas, né, Verdade. os planos de Deus também não quiseram que fosse assim, eu acredito muito nisso, né. Eu saía É, porque tinha que sair. pelo jeito assim, né, como não queria que você saísse, você trabalhava bem, né? Porque eles não queriam dispensar mesmo pessoas que trabalhavam bem, né?
Sim, Então, modéstia à parte, né, fazia tudo certinho, não faltava, né, fazia tudo que tinha que fazer, assim, bem tranquila. Muitos adolescentes não queriam, porque tinha que trabalhar sábado, domingo, né, feriado, mas sim. eu não ligava, né, porque para mim estava tudo certo. Eu não tinha eu nunca fui, assim, aquela menina de negócio de ficar balada, sabe, final de semana, então para mim era indiferente. Aí É. eu fiquei tranquila mesmo, mas acabou que eu saí. Eu também, quando eu entrei lá, eu também não ligava. Foi o meu primeiro emprego, né? Eu também não ligava muito por ser sábado e domingo. Só que assim, depois de um tempo, né? Como eu fiquei até 2005, né? De 97 até 2005, depois de um tempo começou a dar um pouquinho de, sei lá, canseira, assim, né? Tipo, caramba, né? É, Sabadão, né? Você aqui, né? sim. Brincando, E entendeu? você já foi, né, passando mais tempo, né, já foi vindo, Ah, né, mais a idade, outros, né, outras coisas acontecendo, sim, sim. imagino. Mas eu sempre falo, foi o melhor lugar que eu trabalhei e eu não teria saído, não. Eu fui dispensado, né? Se não fosse isso, eu teria Uhum. ficado até 2012. Eu gostava, né, de Ele trabalhar ali. fechou em 2012, né? É, Ah, 2012. Aí eu nem cheguei mais, né? Que eu falei que você é do telemarketing, né? Porque eu fiquei chateado de ter saído. Aí eu fui uhum. brincar só depois de 2 anos lá, em 2007. Aí depois de 2007 eu não voltei mais. Eu não queria ver mais ninguém que me mandou embora, né? Aí, Aham. e aí eu fui pro Hopi Hari. Eu falei, vou pro Hopi Hari agora. Fui um monte de vezes pro Hopi É, Hari, mas não voltei mais lá, não. é verdade. Esse mês o Hopi Hari, agora eu já não estou mais em telemarketing, né? Agora eu já fui para a área da saúde. Aí já Certo. tem alguns anos que eu já não estou mais. E eu vi que tá tendo uma promoção esse mês no Hopi Hari que quem é da área da saúde consegue entrada gratuita, uma coisa Isso mesmo. assim. Eu vou ver direitinho, dependendo de como for, né? Aqui assim, Vinhedo, acho que eu fui uma vez, mas eu acho que foi com alguma excursão. Eu nem sei É. como que chega lá também, mas deve ser fácil. Não, então, é assim, ele tem um site, o nome do site é Consulado. Acho que é Consulado, não sei do que. Você coloca no Google assim, ó, busão pro Hopi Hari, vai aparecer. Aí Ah, você faz lá a reserva, né? Eu não sei quanto que tá o valor, né? Faz a reserva. uhum. O busão geralmente sai da Barra Funda mesmo para lá. Ah, legal. Vou Ou se você procurar for de saber. carro, ou se você for de carro, né? Pega o carro, vai Bandeirantes, vai embora. Rodovia dos Bandeirantes. Não, provavelmente eu vou de condução mesmo. Eu vou Então. dar uma olhadinha. Vou Mas dar é uma legal. olhada, então. O PR é legal. Eu sou um pouco crítico que não tem novidade, né? Eles nunca têm novidade, mas é bacaninha. Dá para você se Eu divertir fui uma bastante, né? vez, nossa, há muito tempo. Já tem um bom tempo que ele abre, né? Inaugurou tudo também. Já Ah, funciona já tem tempo. começou a construir na nossa época, quando a gente estava no parque lá. É, tem muitos anos. E eu fui bem naquele começo. É, Então, sim, sim. Mas o ruim é que é meio caro, né? Alimentação você não pode levar, chega lá tem que comer lá dentro, que vende ah, lá, é. entendeu? Não é É. Muitos complicado, né? locais colocam isso agora mesmo. É, É a forma deles verdade. ganharem, né? Essa promoção é legal, é bacana. Se É, puder, vai. vou dar uma Aí você, olhadinha, porque minha filha gosta, né? Então eu tenho que sim, acompanhá-la. aí você vai em tudo que ela for, você vai com ela. Você fala assim, pô, trabalhei no Play Center, eu tenho coragem. Sei Então, não. Ah, gente. então é isso aí. Essa foi a Cleide Martins. Cleide, agradeço aí a sua participação, tá aqui no podcast. Muita gente vai gostar de Obrigada. ver você, tá? Eu que Vai agradeço. ficar feliz aí de matar a saudade. Assim que for para o né, tiver no canal aí, a galera vai, na hora vai lembrar, né? Com certeza, né? Vai Ah, ver eu as fotos. acredito que vai, hein, gente? É para lembrar de mim, hein? Pelo amor de Deus. Com certeza. Então é isso É. aí. Então é isso aí, Cleide. Obrigado, valeu. Fica com Deus. Ótimo fim de Obrigada. Tchau, tchau. semana. Bom. Obrigada. Tchau. Tchau. Falou.